Aleluia. Saúde a todos na paz do Senhor. Vamos orar, irmão. Falar com Deus. Querido e amado Deus, ó eterno Pai, Teu nome, Senhor, e em nome de Jesus, Teu amado Filho. Aleluia. Te oramos nesta hora, Senhor, já te agradecendo, Pai, pelo dia que passamos na Tua presença, Deus. E nesta hora que podemos estar na Tua casa, neste santo lugar, meu Deus, onde a Tua presença é real, onde a Tua presença é sentida, aleluia, na vida dos verdadeiros adoradores, que aqui te adoram em espírito e em verdade neste lugar. Queremos, Senhor, pedir nesta noite uma bênção especial com Teu Filho, Teu servo, que irá ministrar Tua palavra aos nossos corações. Usa, Senhor, como canal, Senhor, de bênção, e a Tua palavra venha de encontro à necessidade do Teu povo, para trazer, Senhor, edificação, consolação, ó Deus querido, crescimento e cada dia preparo para melhor servirmos a Ti, e assim, Pai, nos prepararmos para a Tua vinda. Abençoa todos quanto aqui estão para ouvir a Tua palavra, aqueles que não puderam vir nesta noite. Visita, Senhor, Teu povo e abençoa pelo Teu grande e maravilhoso poder, pela Tua infinita misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu acredito que nessa noite o Senhor, nosso Deus, está presente neste lugar. Nós conseguimos perceber a alegria que há no coração dos irmãos em estar no templo adorando a Deus. Eu costumo dizer que estar na presença de Deus não é um sacrifício, é um privilégio muito grande. Então, nessa noite aproveite para reverenciar, total atenção ao que o Senhor vai nos orientar através da palavra, porque é importante para o nosso crescimento espiritual, nossa maturidade cristã e com certeza para nós sermos melhores, não melhor do que os outros, mas o melhor servo, o melhor pai, o melhor filho, uma melhor esposa. Deus venha nos fazer melhor. Eu acredito que os irmãos não estão cansados. Eu gostaria de pedir a todos, em reverência ao texto sagrado, se colocar de pé e abrir a Bíblia no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses está sendo a temática das nossas doutrinas ou dos estudos bíblicos, a nossa igreja, e nós iremos entrar agora no final do capítulo de número 2. Vamos ver no capítulo 2, versículo 13, até o versículo 23. Nós iremos dar a sequência a uma série de estudos que nós estamos trabalhando sobre essa carta importante do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Quantos encontraram, diga: achei um tesouro. Quem não encontrou, diga: eu também quero achar. Oh, glória. Versículo de número 13 do capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Colossenses, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente,
e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manusees, as quais coisas todas pertencem ou perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Podem sentar, meus queridos, com alegria. Meus queridos irmãos, é importante nós, nessa noite, mais uma vez nos situarmos no que é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós cristãos andarmos nesse mundo? O que é que o apóstolo Paulo esperava que os irmãos de Colossos tivessem para vencer as sofismas, os ataques que vinham de fora para tentar trazer confusão na organização do corpo de Cristo, que estava sendo formado, apesar da comunidade, também no caráter de cada cristão? É importante nós entendermos que há uma preocupação do apóstolo em trazer esta orientação a todos os crentes para se abster, para se precaver, se prevenir contra aquilo que vinha entrando sorrateiramente apenas com aparência de piedade. E ele vai falar de algumas coisas interessantes que, na verdade, é a ponta do entendimento de que nós, como cristãos, temos que pelo menos saber e entender quais eram, na verdade, a proporção e a gravidade do nosso pecado concernente à santidade de Deus, trazendo em nós um iminente juízo por causa desse pecado que reinava no nosso corpo carnal, automaticamente nos induzindo a uma condenação eterna. O primeiro ponto básico para todo cristão que se preza é basicamente aquilo que os teólogos falam sobre a sua soteriologia, ou seja, o seu entendimento concernente à salvação de Deus sobre a sua vida. Por que nós devemos entender sobre isso? Porque há sorrateiramente pairando sobre o nosso entendimento que nós somos salvos simplesmente por obra do acaso. Eu não tinha nada para fazer, automaticamente procurei um templo, uma igreja e congreguei. Já não fumava, já não bebia, já não mentia, eu era quase crente. E cai num laço
desprezando um ato salvífico de Deus na vida da humanidade. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo concernente a esse entendimento da situação em que o povo se encontrava. Qual era a situação da humanidade antes do conhecimento e antes da vinda do Filho do Homem? A humanidade caminhava a passos largos para uma perdição eterna, como diz os mais antigos, sem Deus, sem paz e sem salvação. Todas as obras, como disse João Calvino, todas as boas obras dos homens eram manchadas por suas próprias vaidades. Ou seja, por mais que o homem fosse bom, entre aspas, o coração dele era tão cheio de orgulho que ele se orgulhava: eu sou bom demais. Por causa do reflexo de uma natureza caída, que trazia um abismo intransponível entre ele e o seu Deus. O homem perdeu totalmente o contato com Deus por causa do pecado. Uma palavra pecado era algo terrível para o judeu ouvir. Pecado não é simplesmente errar o alvo, mas é estar caído ou estar numa situação totalmente destituída da glória de Deus. E o apóstolo Paulo chega a causar um choque no coração dos irmãos, quando ele começa a dizer que eles estavam mortos quanto aos rudimentos deste mundo. Há um alerta de Deus para nós, meus queridos irmãos, que uma vez, quando nós reconhecemos o sacrifício e a morte de Jesus em nosso lugar, e que nosso coração foi alcançado pela graça preveniente de Deus, nos convencendo dos nossos delitos e pecados, e que agora nós estamos na fé, nós não podemos mais viver como vivíamos no mundo. Tudo que nos aprisionava lá fora, agora pelo poder do sangue de Jesus, foi quebrado, foi desfeito. A morte de Jesus, ela causou uma comoção tão terrível, por que não dizer um problema cósmico tão terrível, que foge do nosso entendimento. Jesus quebrou, Jesus desfez, Jesus anulou, Jesus assumiu toda a tua culpa e toda a minha culpa, para nos reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo queria que os irmãos entendessem isso, que nós, irmãos, estamos aqui não porque nós não temos nada para fazer, tem muita gente ocupada. Nós não estamos aqui simplesmente porque faz parte do nosso calendário litúrgico uma vida cultica nas quintas-feiras, não. O que nos faz entrar neste ambiente não é simplesmente porque eu vou para mais um culto que começa às 19 horas. Eu vou para um culto dando a continuação dele, porque o meu culto começa quando eu acordo. Então, quando nós vivemos e vivenciamos num ambiente cultico como na igreja, na comunidade, nós percebemos que nós se reunimos neste lugar como assembleia, para juntos celebrarmos a Deus em cânticos, louvores e adoração, entendendo que a vida comunitária, porque não existe manifestação da divindade na individualidade, nós entendemos que é bom te ver neste lugar, é bom abraçar o irmão, é bom tocar na mão do irmão, é bom dizer: te esperava te ver hoje no culto, para que a gente pudesse se alegrar junto. Esse é o entendimento que nós temos. Mas há um ligeiro pensamento na nossa cabeça que emana de uma natureza caída, em que se as coisas não passar por mim, não vão funcionar. Irmão,
todos nós somos uma obra de Deus, que por misericórdia Deus nos viu, eu digo por mim, na lata do lixo, me tirou de lá, me deu uma lavagem pela palavra, só não prestava nem para morrer. Ele colocou sobre mim o Espírito Santo de Deus, me ensinou a caminhar no passe do gado e a depender automaticamente todos os dias da graça benevolente de Deus para viver. Se você veio a este ambiente, tem esse mesmo pensamento, que quando você vivia lá fora, ninguém dava nada por você, os únicos votos que dava era uma cirrose hepática e falência múltipla dos órgãos, mas quando Jesus te viu, Jesus disse: eu te amo e vou mudar a tua história. Quando as histórias são mudadas, aí é uma troca de pensamentos. Nós entramos na igreja simbolicamente de joelhos, é de que nem o filho pródigo dizendo: Senhor, pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Por quê? Porque cada passo que nós damos na presença de Deus revela totalmente a nossa carência que temos de Jesus. Se canta, canta para Jesus. Se prega, prega para Jesus. Se vai, vai por Jesus. Se volta, volta por Jesus. Se chora, chora por Jesus. Se alegra por Jesus, porque a vida do cristão, ela tem que estar intrínseca nessa dimensão do Espírito Santo de Deus. O problema é que muita gente não entende isso. Dizia um certo pastor que levava as multidões para os estádios de futebol americano, que quando ele ia pregar, esse homem chamava-se Jimmy Swaggart, me parece que é um dos tios do Elvis Presley, e quando ele olhava, as multidões estavam abarrotadas nos templos, porque ele pregava de forma enérgica, e Deus usava. Mas chegou um dia em que ele estava lá atrás, nos bastidores do palanque, e ele viu a multidão depois da cortina, e disse assim: realmente Deus precisa de mim. E saiu, entrou para pregar. O povo não aguentou a mensagem, foi embora, ficou ele só, envergonhado. Ele deu a volta, chorando, triste, desceu, se ajoelhou, pediu perdão a Deus e disse: Senhor, por que tu me deixas sair assim envergonhado? Aí Deus disse para ele: se tu tivesse subido do jeito que tu desceu, eu tinha te usado poderosamente. É como o apóstolo disse: não depende de quem corre, não depende de quem quer, não depende de esforços humanos, só depende do ato exclusivo da graça de Deus. Se prega pouco, Deus te usa; se prega muito, Deus te usa, mas faz para a glória dele, que ele vai te abençoar. Quando o apóstolo traz esse senso desse entendimento salvífico no coração dos irmãos, era um alerta de Deus, e o alerta de Deus vem sobre eles. E quando vós estáveis mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Um amigo perguntou para mim uma vez, depois de uma cruzada, eu estive pregando, e a gente falou sobre a via sacra, sobre a missio Dei, a missão de Deus, e eu falei sobre a crucifixão, ou crucificação de Jesus, desde os 7 julgamentos que ele passou durante a noite. E o irmão chegou, pegou no meu paletó e disse: irmão, porque a morte de Jesus foi tão terrível? E chorou. E eu olhei para os olhos dele, como diz os irmãos mais antigos, para a bolota dos olhos dele, e disse: sabe por quê? Porque os nossos pecados são terríveis. Nós somos um agravante da santidade de Deus. Nós ferimos a santidade de Deus
por causa dos nossos pecados. E Jesus se fez pecado por nós. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou de nós, gravando-a na cruz. Existia, meus queridos irmãos, além do miolo do papiro, algo que os homens escreviam, e também existiam os pergaminhos de um couro trabalhado depois da morte dos animais, em que os homens, quando faziam as suas dívidas, embora a caneta não tivesse ácido na tinta para trazer um certo tipo de corrosão no papel para gravar, estes, quando eram quitadas suas dívidas, literalmente se apagava com uma espécie de esponja, de um material que se passava sobre aquele papiro ou aquele couro, que era chamado também de pergaminho. E o homem tornava-se a adquirir novamente uma dívida, e aí a caneta, a tinta passava literalmente novamente sobre aquele papiro. Era uma espécie, no grego, de assinatura de sentença de dívida. Era uma espécie de promissória. Era como se o homem assinasse a sua própria dívida. Eu tenho uma dívida a pagar. E aquela dívida só era paga quando o homem realmente quitasse por completo. Só que na dimensão espiritual, nós tínhamos uma dívida impagável. Eu disse no trabalho que se os nossos pensamentos pudessem falar, nós nos condenaríamos. Eu disse, será que se Deus permitisse que nós ouvirmos o que passa na nossa mente, quando estamos reunidos, o que nós falaríamos ou pensaríamos, porque a nossa dívida diante de Deus toma proporções. E a dívida que era contra nós, ou contra Deus, ou que nos acusava, era uma lista imensa. Se eu fosse dizer para vocês que tamanho tinha a minha lista, eu passava a noite toda contando para vocês o tipo de espécie que eu era lá fora. Com certeza você diria, pastor, a minha não é diferente. Eu não mentia, mas pensava mal. Eu não pensava mal, mas trapaceava, porque tudo isso é um ato condenatório por se tratar de uma obra da carne. E a nossa lista ia aumentando. No dia em que Jesus de Nazaré ele veio, nascido no nascimento virginal, nascido de mulher, trabalhou até os seus 30 anos para sustentar a sua casa. Esse Jesus resolveu assumir a minha dívida. E quando ele assume a dívida, a Bíblia diz para nós que ele não simplesmente apagou, mas ele rasgou o papel, o caderno, a caneta, existe mais. Ele rasgou o papiro, ele rasgou, aleluia, aquilo que servia para escrever. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É por isso que é perigoso, meu irmão, nós nos levantarmos para acusar alguém. Jesus já perdoou toda a dívida que era contra você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus perdoou o teu pecado, Jesus perdoou a tua dívida, Jesus já anulou a tua sentença. O diabo não poderá mais te acusar por coisas que você praticava. E se ele vier te acusar, Jesus Cristo te diz que ele já te perdoou. Aleluia. Me lembro de Martinho Lutero, que o diabo se apresentou para ele e mostrou uma lista para ele dos pecados de Martinho Lutero.
E ele, a lista grande, imensa. Aí ele disse: você esqueceu de colocar uma coisa no final da lista. E ele disse: o que foi? O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Quantos estão alegres nessa noite, porque o seu nome saiu do livro da culpa e Deus escreveu o teu nome no livro da vida. Oh glória! Jesus perdoou a nossa dívida. Que imensa dívida! Nós não precisamos mais, irmãos queridos, viver debaixo de opressão. Jesus gritou lá na cruz: está consumado, está perdoado, está pago. Não deixe o diabo te acusar de coisas que você praticava lá atrás. Jesus disse: eu te perdoei, eu te justifiquei. Eu fui estudar sobre a justificação. A justificação segundo Cristo é nos tornar como Adão antes da queda. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Jesus não lembra dos teus pecados, Ele só lembra de você, aleluia, carente dEle, da misericórdia, da graça de Deus sobre a tua vida. Jesus já quebrou toda a corrente que aprisionava os teus pés, as tuas mãos. Em nome de Jesus eu vou profetizar aqui: se existe alguma coisa que está te prendendo, que o Espírito de Deus nessa noite quebre essas correntes e te dê vida e liberdade, em nome de Jesus. Oh, coisa boa a gente ser livre, livre para fazer a vontade do Senhor. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente deles, triunfou de si mesmo. Isso é interessante. Quando havia um conceito de despojo, era quando o inimigo perdia a batalha. Esse termo despojar aqui traz uma raiz de um vocábulo grego do Novo Testamento, de desnudar, despir as armas e as armaduras. Olha aí, quando Jesus triunfou despojando da cruz, abre bem os teus ouvidos, Deus colocou por terra as armas e as armaduras do diabo. O inimigo não tem mais poder de tentar contra a tua vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já despojou neles na cruz. O diabo tem dois trabalhos: ou de se levantar e de cair de novo. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos liberta de todo pecado. Aleluia, o Senhor despojou deles na cruz para te trazer vitória. Aleluia, hoje nessa noite o Espírito de Deus enche o nosso coração de alegria, para nos dizer, meu irmão, que hoje é noite de alegria, de celebração ao nome do nosso Deus, porque nós estamos na presença dEle. Nenhuma condenação mais existe. O diabo, Deus já causou a sua atração inoperante, ineficaz, limitada. Deus, Ele permite que o inimigo às vezes venha para provar a nossa fé, para mostrar que nível de confiança nós temos no nosso Deus. A Bíblia também diz que se ninguém é tentado senão pelo diabo. Deus permite que nós sejamos tentados para que nós fôssemos, na verdade, provados com excelência. Que tipo de discípulo se revela na caminhada de Jesus? Ser tentado não é pecado, meu querido. Pecado é ceder à tentação. Se você está passando por uma provação, é Deus te provando, é Deus dizendo: você está sendo provado. Sabe por quê? Porque você não é daqui. Quem não é daqui é rejeitado, quem não é daqui é desprezado, quem não é aqui é enxotado, quem não é aqui é excluído. Não é lá do céu. Quem é do céu, meu irmão, se aproxima de Jesus, anda com Jesus,
vive em oração com Jesus, porque entende que este processo é um processo de afinação de Deus na tua vida. Quando nós vemos isso, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, nós sabemos, meus queridos irmãos, que havia uma seita que tentava disseminar, acabar e proliferar e trazer confusão na cabeça dos irmãos. E ele continua dizendo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias, festas, lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui na primeira vez. Existiu um entendimento gnóstico sobre a questão da carne, da matéria. E a principal fundamentação gnóstica era que a carne era má, para nada presta. Então eles usavam esse entendimento para o ascetismo. Já que a carne não presta, então ele poderia fazer duas coisas: ou dar prazer à carne, ou viver uma espécie de martirização. Não dava à carne prazer. Então eles vinham com esse entendimento, e esse entendimento entrou na comunidade, irmão. Isso foi terrível, porque os irmãos estavam confundidos, apesar de o apóstolo Paulo combater os judaizantes, os crentes que eram judeus, que tinham se convertido ao cristianismo, mas queria viver que nem judeu. Você vai entender isso aos Gálatas. E esse tipo de crente infiltrado na comunidade trazia uma espécie de confusão, porque muitos gentios tinham se convertido. Vocês sabiam que os judeus que eram convertidos queriam que os gentios se circuncidassem, guardassem o sábado, vivessem que nem judeu? E essa mesma sequência, esse mesmo entendimento vinha também sobre a questão do gnosticismo, sobre a questão de comer. Come, a carne não presta mesmo, dá prazer para ela, come de tudo, acaba com isso. E os irmãos estavam em confusão. Espera aí, é para comer ou é para se abster-se de comida? E havia uma confusão terrível. Irmão, tem certo tipo de coisa na nossa vida, e às vezes que entra dentro da nossa comunidade, que não serve de nada a não ser para trazer confusão ao corpo de Cristo. E tem tanta coisa, irmão, embaraçando o crente nesses últimos dias, que não está escrito. Jesus, a Bíblia diz que ele veio, ele aboliu a lei dos mandamentos na sua carne. Nós não precisamos mais guardar sábado, por exemplo. Nós não precisamos mais, por exemplo, usar um quipá na cabeça, um filactério. Não precisamos mais de um candelabro, de um menorá, de coisas que apontavam do judaísmo. Embora o apóstolo Paulo lutou muito para tirar essas coisas, e a igreja hoje quer tudo colocar, quer colocar um candelabro de 7 lâmpadas, quer colocar isso. Foi o que ele mais lutou para tirar da igreja antigamente. Porque agora Cristo Jesus, ele é o antítipo das coisas que apontavam para ele. Jesus é o candelabro, Jesus é o tabernáculo, Jesus é a arca, Jesus, ele é o cordeiro que foi sacrificado. E aqui ninguém precisa de uma imagem de Jesus, ninguém precisa de um retrato de Jesus, porque nós entendemos que os verdadeiros adoradores, eu adoram aqui, adoram em casa, no trabalho, porque Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo, operando em tudo e em todos como quer, porque ele é um Deus onipresente.
E havia essa confusão dos irmãos: eu como, eu deixo de comer, qual é o problema? Jesus está dizendo para nós, meus irmãos, que importa que o nosso entendimento diante de Deus é que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se vier outro evangelho, seja anátema. Deus não nos chamou para a escravidão, Deus nos chamou para a liberdade. Viva a liberdade de Cristo na tua vida, pregue, viva a palavra, ande aonde Deus te mandar, pregue o evangelho de Cristo, liberte os cativos, mas nunca queira colocar, julgue ninguém que mesmo você não possa suportar. Eu me lembro que quando aceitei a Jesus, sou novo ainda na fé, 1998, mais precisamente em 22 de maio, quando eu estava com os bolsos cheios de maconha, eu fui para o culto de noite, depois que o irmão me evangelizou, e eu aceitei a Jesus numa casa. E eu entrei num grupo de irmãos sinceros, porém errados. Não tem aquele termo? Fulano é sincero, porém errado. Não é verdade? Não há uma sinceridade em fazer, mas a forma de fazer é que está errado. Vai de um extremo a outro extremo. Enquanto que Deus nos chamou para viver uma vida equilibrada no Evangelho. É por isso que eu tenho um problema muito grande com essa questão de pregadores. Porque pregadores, irmãos, ninguém chama um pregador pela boa oratória que ele tem. Não importa se ele leu os livros de Martin Lloyd Jones sobre pregação em pregadores, se ele tem um currículo acadêmico sobre a teologia sistemática, um pensamento vasto das Sagradas Escrituras, se ele não honra a esposa, se ele não honra o casamento, se ele despreza o seu cônjuge, se ele não vive uma vida familiar equilibrada, irmão, a pregação não serve de nada. A pregação, camarada pode dizer A mais B, chamar Jesus de Deus, mas se ele ama, se ele honra, se ele respeita o seu casamento, a sua esposa, ele não precisa falar muito, muita gente vai ver a vida dele, que é uma pregação. Há um problema muito grande, meus irmãos, uma inversão nesse problema, nesse entendimento. E quando eu aceitei a Cristo, nesse tempo, tinha uma gente que impunha, eu novo convertido, se eu não andasse com pedra no bolso, eu voava. Pesava 52 quilos, misericórdia. Peso do meu filho mais velho. Uma vez eu fui na casa da minha tia, pelo amor de Deus, tu vai morrer, tu tá doente. Eu saí lá com depressão, irmão. E eu fui só visitar ela. Eu era magro demais, foi com um complexo dentro de casa, olhava para meus braços, eu tinha uma foto que parecia que eu era doente. Fino o braço, eu tinha ganhado no relógio, que eu botava o relógio aqui, onde era um músculo aqui no braço. De tão fino que era, misericórdia, Jesus. Aí o abençoado disse: meu filho, tu quer Jesus? Eu disse: eu quero, não quero mais as drogas não. Pois está aqui a sua lista. Que lista é essa? 30 dias de jejum até 4 horas da tarde. Eu pronto, morri. E meu irmãozinho, tinha dia que quando eu estava sentado, que o medo me levantava, eu saía correndo, tonto, escuro a minha vista. Mas tu vai morrer, menino, vai comer. Sem entendimento. E eu consegui, irmão, fazer ainda 23 dias. É isso. Mas quando eu falei num dia, o irmão disse: serviu de nada. Você quebrou o voto de um dia. Misericórdia, irmão. E eu ficava atribulado. Deus não gosta de mim. Eu não sirvo para ser crente. Porque tem gente que é moralista demais. Quer que os outros façam, mas não faz. Quer que as irmãs deixem de usar um brinco, mas andam com relógio de ouro. Um sapato diamantado que dói na vista. Não é verdade? Um broche bonito com diamante.
Mas irmão, não pode andar de brinco, não pode andar com uma bijuteria. Tem gente que é assim, não estou liberando para os irmãos usarem, se usarem não tem nenhum problema com isso. Mas o problema, meu irmão, é a falsidade, a hipocrisia estampada. Cristo Jesus nos chamou para viver uma vida de verdade. É que nem Jesus condenou uma certa classe de fariseu: ei, vocês colocam fardo nos ombros dos outros que vocês mesmos não podem carregar. Sepulcros caiados, mentirosos, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Deus vai te pegar, hipócrita. Jesus dizia assim. E eu fui entendendo, irmão, nesse grupo que tinha, quando um deles fraquejava, olha só, porque foi dito para nós que a gente agora era igual anjo. Se não fosse anjo, andava igual pertinho de anjo. Passava uma mulher, passava uma televisão, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus. Era um problema. Mas quando nós fomos amadurecendo nesse entendimento, nós percebemos as oportunidades que perdíamos. Eu me lembro que os irmãos só liam para mim o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Aliás, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e medita na sua lei de dia e de noite, porque o tal será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que traz o seu fruto na estação própria, tudo que fizer prosperará. Sabia decorado. Eu não tinha mais oportunidade de falar de um parceiro do crime no mundo. Ele dizia, o irmão depois foi para a igreja, não olha mais para nós, não quer mais conversa com a gente, ele é santo. E causava ojeriza nos meus amigos, porque eu dizia, você vai para o inferno e eu estou no céu, você é do diabo e eu sou de Deus. E o processo entranhável era salgado demais. Vivi uma vida totalmente excluída da juventude da minha época, que eu dizia para os jovens, vai para o inferno, tu não quer buscar Deus, tu não quer ir para a vigília, tu não quer ir para a oração, é desmantelado, é desmantelada, vai para o inferno. E eu causava problema no meio do conjunto, porque eu era santo demais. Enquanto que nós entendemos que o Evangelho nos chamou, que o Jesus de Nazaré, o nosso Jesus, sentava com pecadores e pecadoras, comia com prostituto, com ladrão do ministério da fazenda, que era Zaqueu. Não queria saber se ia dizer para ele, anda e me diga com quem tu andas, que eu te direi quem é. Ele, pelo contrário, diz, Zaqueu, hoje me convém estar na tua casa. Não importa o que vai dizer, o importante é que salvação entrou neste lugar. Deixa quem quiser falar, apresenta o Cristo que você conhece, mas um Cristo amável, um Cristo que perdoa, um Cristo do fardo leve, do fardo suave. Apresenta um Cristo libertador, que tu vai ver as vidas se converter aos pés de Jesus. E esse problema é um problema que não tem um gnosticismo infiltrado, mas tem algumas ramificações dele. E a gente precisa entender sobre isso, meus irmãos. É que há um entendimento de Deus em nós, que nós temos banalizado a salvação. E a salvação de Deus na nossa vida não pode ser banalizada. Houve um preço muito alto. Escute grave para nunca mais esquecer. Isso não é uma ordem, é um pedido. O pecado do irmão não é parque de diversão para nossa maledicência, para a gente sair falando, tricotando, queimando, excluindo. O pecado do irmão se torna um território sagrado para eu, você, nós exercermos o nosso ministério. Levante, meu irmão. O justo cairá 7 vezes, mas Deus o levantará.
O homem vai para o céu de glória em glória, mas tem gente que vai para o céu de queda em queda. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levanta a tua cabeça, Jesus morreu por você. Não fique prostrado, Ele vai mudar a tua história, irmão. Eu conheço gente que caiu muitas vezes e hoje é um grande homem de Deus. Isso é verdade. E há um problema nisso. Ninguém vos domine a seu bel prazer, como pretexto de humildade, culto dos anjos, irmão. Os judeus, ele tinha um negócio terrível com anjo. E era essa questão dos anjos, era uma questão para eles intimamente ligada. E ele continua no versículo, mantendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na carnal compreensão. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que a nossa vida, eu digo nossa, eu, você, nós, vivemos para adorar só um Deus, e o nome dele se chama Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach HaMelech Kadosh. O Deus que nós adoramos é 3 vezes santo, o único no céu que é 3 vezes santo. Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Quando foram buscar Ele lá no monte e perguntaram quem é Jesus, Ele: sou eu, caíram por terra, porque diante de Deus, diante deles estava o Deus que criou os céus e a terra. Quando Jesus, que é a divindade a qual nós adoramos nessa noite, irmão, se você não acredita, nesse pouco tempo que tenho de pregação do Evangelho, quando eu falo de Jesus, eu acredito que os anjos ficam de pé. Por quê? Porque eu estou falando do único homem que está no céu, Jesus de Nazaré. Ele foi assunto aos céus, com as mãos perfuradas, com os pés traspassados, com o seu lado ferido. Ele foi subindo no céu com a sua fronte perfurada, e os anjos ficaram admirados, porque são seres criados, são seres que foram criados a partir da palavra. E quando eles olham para Jesus, o homem que comeu peixe depois de ressuscitado, que comeu pão depois de ressuscitado, e que ultrapassou, quebrou todas as leis de Newton, quebrou as leis da gravidade, e foi subindo, 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 e o pessoal olhando para ele, ele falando, e o pessoal olhando para ele. Passou a ionosfera, estratosfera, exosfera, atmosfera. Os anjos de branco chegou no meio dos galileus e disse: ei, o que é que vocês estão olhando com os olhos fitos no céu? Este mesmo que vocês estão vendo subir, vai descer com poder e grande glória. É o nosso Jesus. Não é pouca coisa, não, é Jesus. Me lembro quando o servo de Deus, Manoá, aleluia, ele recebeu a notícia que a mulher dele ia ter um filho. Ele ficou desesperado. Peraí que eu vou correr, peraí que eu vou sacrificar, eu vou pegar um sacrifício para te oferecer. Mas me diz o teu nome, eu preciso saber do teu nome. E ele disse: meu nome é maravilhoso. O maravilhoso de Deus está aqui para realizar maravilha nesse lugar. O que é uma porta fechada para ele, o que é um câncer para ele, o que é um estado terminal para ele, uma só palavra basta, Senhor. Hoje tem uma palavra de decreto de Deus para a tua vida. Se apossa dela nessa noite e acredite naquilo que Deus é capaz de fazer. Aleluias. Quando esse Jesus ele se apresentou no Antigo Testamento,
muitos viram a beleza dele, contemplaram a glória dele, e só nós. É muito tremendo isso. Nós não precisamos de anjos, embora eles sejam ministradores a nosso serviço. Deus disse: Moisés, eu vou mandar meu anjo. Moisés disse: não. Se não for o Senhor, eu não vou. Eu só vou se tudo for na frente, Senhor. A tua vitória não depende de anjo, meu irmão. A tua vitória não depende de revelação especial. A tua vitória já foi conquistada na cruz. Já foi conquistada na cruz. Ele já deu o brado de vitória, rasgou o véu, os demônios explodiram e Deus te deu vida novamente. Ah, se não fosse Jesus. O povo gnóstico, ele tinha um negócio meio terrível, que não muito diferente dos nossos dias. Esse negócio de revelação especial, irmão, tome cuidado com esse negócio. As maiores seitas começaram assim. Kenneth Hagin, depois pesquise sobre ele, um dos pais da teologia da prosperidade, começou com uma revelação especial. Hoje trouxe uma celeuma na teologia brasileira, a porcaria da teologia da prosperidade, onde o ter em detrimento do ser é levado em evidência. Tudo começa com revelação especial. Charles Taze Russell também começou com uma revelação especial. Deus me falou, tome cuidado com isso. Ellen White começou com uma revelação especial. Disse: Deus me falou, tome cuidado com isso. Benihim, ei, talvez você diga: eu li tantos livros dele que eu chorei, né? Misericórdia. Pastor, aquele livro Bom Dia Espírito Santo, meu Deus, eu chorei tanto. Foi, mas quando tu leu lá no livro que Jesus foi falar com ele de Havaiana, que foi o que tu disse? Jesus se apresentou a mim com chinela de dedo, de Havaiana. Misericórdia. Temos que tomar cuidado com revelações especiais, que se dizem. A única revelação que é irrefutável, ela se manifestou há mais de 2000 anos atrás, quando uma jovem de 13 aos 14 anos de idade recebeu a visita de um anjo e disse: Maria, sobre ti repousará o Espírito Santo, e o ente santo que está no teu ventre salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, revelação! Oh, profundidade das revelações! Gadatas e outro tipo de espécie, e outras mais que querem trazer confusões. Tome cuidado, lê a palavra. Quando nós vemos aquilo que a tradição os chamam de Baltazar, Melquior e Gaspar, os três magos vindo do Oriente, um trouxe incenso, outro trouxe mirra e o outro trouxe ouro. Olha aí, escuta essa para nós orarmos. Onde está o menino? Nós vimos as estrelas profetizada. Uma estrela procederá de Jacó. Encontraram um menino. Herodes diz: vai lá, quando vocês encontrarem, volte que eu quero adorá-lo. Será que ele queria adorar mesmo ou queria matar o garoto? Segura aí.
eles viram Jesus. Uma das maiores revelações, ou a maior revelação da humanidade. O coxo de um animal. Um dos seus tesouros trouxe incenso. Outro trouxe mirra. Mirra é amargoso, amargo, representando o seu sofrimento. E o outro trouxe ouro, representando a realeza, que deu para sustentar Jesus, Maria e José naqueles dias, naquela região. A Bíblia diz que os anjos festejaram nos céus, os pastores cantaram na terra. Escuta essa aí, veio bem quentinha do céu, que eu me recordei agora. Os magos não voltaram para o palácio. Sabe por quê? Porque quem tem encontro com Jesus não volta pelo mesmo caminho do palácio. Lugar de quem tem encontro com Deus às vezes é no sofrimento, é no deserto, é na prova, é na escassez. Entregue a Jesus tudo aquilo que você veio deixar hoje. E não volte para o mesmo lugar. Vá por outro caminho. Que nesse outro caminho que o Senhor preparou para você nessa noite é um caminho de vitória. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, no nome de Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus, se reconciliar? Tem alguém nessa noite para fazer algo para Deus? Irmão, estou sentindo a unção de Deus aqui no meu coração, na minha vida. Aleluia. Me dá vontade de rir, de gritar, de pular. Meu Jesus de Nazaré. Mas Deus, Ele quer dizer para nós nessa noite: não vamos nos prender a essas coisas de fora. Vamos nos prender em Jesus. Jesus tem hora que Ele manda a gente fazer coisas que a gente não entende. Mas foi Jesus que mandou. Faça. Ele vai te honrar. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que trabalharam na festa unificada. Eu sei que cada um deu a sua participação de forma belíssima. Se eu pudesse pagar, eu pagaria, e um bom dinheiro para aqueles que trabalharam para que essa obra se realizasse. O pastor Antônio José, na reunião segunda-feira, elogiou muito a nossa igreja. Na frente de 247 pastores, ele viu a atmosfera espiritual que se transformou aqui no culto. A Genilda falou do dia do culto de senhoras aqui. E ele ficou muito grato pelos esforços dos meus irmãos. Saiba que se você não receber não é recompensa daqui do homem, de Deus pode esperar. Que Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus. Meu irmão, nosso amado irmão vai viajar para São Paulo a trabalho, né? E ele pede oração porque ele acredita que uma viagem com Deus é mais tranquila, né? Isso é bom, hein? Nós queremos pedir para que o Senhor venha agir no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Irmã, quer se reconciliar com Deus? Fique bem aqui do lado aqui. Meus irmãos, esse rapaz bonito aqui, esse jovem casado, ele é um dos professores do discipulado da nossa congregação. E tem uma parte que é chamada de Eucaristia da igreja. Uma delas é a ceia e a outra é o batismo. Todo cristão que tem um encontro com Deus
ele tem que passar pelo processo do batismo. Porque é um sinal de um selo diante de Deus para a vida toda, sepultar o velho homem. Só que para isso nós precisamos do discipulado. Saber quem é Jesus, o que é santificação, o que é oração, o que é regeneração, quantos escritores escreveram a Bíblia, o que é o cânon, o que é tudo isso. Pastor, eu queria me batizar. Você vai procurar esse senhor aqui, vai dar o seu nome e vai vir para a escola bíblica dominical. Superintendente da escola dominical, presbítero Moisés, nosso amado irmão Francisco José, tradicionalmente conhecido como irmão Nené. Esses homens estão aqui para nos ajudar a ter um conhecimento bíblico. Então você que não é batizado ainda, pelo amor de Deus, procure se batizar. Procure nosso amado irmão e você vai passar pelo processo das aulas. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Difícil. Tá certo. Nós vamos orar pela recuperação dele, tá bom? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Meus irmãos, eu peço a oração pelo irmão também, amigo de trabalho. Eu sei que essa igreja aqui, ela ora. E ela tem resposta de oração. Um amigo meu que trabalha mais eu, numa subestação. Ele sentiu uns problemas, irmãos, e foi para o médico. E ele recebeu uma triste notícia que está com câncer. E ele teme ao Senhor. Ele é um homem de Deus. O nome dele é Maurício. Ele foi afastado da empresa. E a sua esposa estava passando por privações. E nós, funcionários, fizemos uma cota para abençoar a casa dele. Só que além dessa bênção material que nós damos para ele, ele precisa da cura. Agora ele diz: se Deus quiser me curar, Ele cura. E se Ele não quiser, Ele continua sendo meu Deus. Porque eu sei que se eu viver, eu vivo para a glória de Deus. Se eu morrer, eu morro para a glória de Deus. Amém? Então, como a irmã Regina louvou o Senhor, o irmão Marcos vai orar por nós, e o pastor Pedrosa vai impetrar a bênção apostólica nessa noite, em nome de Jesus.